Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje vamos falar sobre um assunto caro ao Rio Grande do Norte. Vamos falar sobre a questão das penitenciárias, o tratamento que é dado aos que cumprem pena no nosso estado. Nosso convidado é o Kleber Costa, que é do Conselho de Direitos Humanos do estado. Boa tarde, Kleber. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, telespectadores da TV União, do programa RN Debate. Kleber, um momento propício esse que nós vivemos aqui no Rio Grande do Norte para discutir os assuntos que são mais problemáticos, digamos assim, e que merecem uma atenção cada vez maior da própria sociedade, bem como da sua classe política. Na presente eleição, pelo que o senhor tem acompanhado, a problemática dos presídios tem sido debatida suficientemente? Na nossa modesta opinião, nós consideramos, pela vivência que nós temos nesse sistema, que esse assunto está sendo debatido muito superficialmente, né? As pessoas não estão apresentando possibilidades, né, ou programas de governo que possam contemplar alguma ação no sentido de que esse caos que está instalado aí no sistema penitenciário possa, de alguma sorte, ter alguma solução, né? Nós aproveitamos, então, inclusive, a oportunidade da audiência desse programa, né, para lançar para os candidatos que eles possam apresentar as suas propostas concretamente, inclusive se pronunciando perante a sociedade potiguar, se eles têm conhecimento da existência da APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, uma experiência exitosa no estado de Minas Gerais, já desde 1986, que trata com dignidade o condenado, proporcionando que ao final da sua pena, do cumprimento da sua punição no regime fechado, ele possa retornar à sociedade em condições de convivência e como um cidadão economicamente ativo, que ao invés de dar preocupação à sociedade, ele agora passa então a contribuir positivamente, né, no sentido econômico, financeiro e social com essa comunidade. Conversava com o senhor antes da entrevista e o senhor me dizia, reforçando, que Minas Gerais é o estado em que esse sistema mais avançou, né? Aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma experiência em Macau, né? E interessante que o senhor me dizia que ontem no debate com os presidenciáveis, o candidato Aécio Neves do PSDB, que foi governador de Minas Gerais, falou que caso eleito presidente da República vai incentivar o que ele fez lá em Minas, onde o sistema APAC é mais desenvolvido. Qual a experiência que houve em Minas Gerais? O que é que existe lá em termos de resultado da APAC, né, e que deveria ser ampliado, na sua opinião, para todo o país? Em Minas Gerais, a nossa experiência começa desde 1986, né? O então secretário de Justiça é o atual, o ex-governador agora, Anastasia, que vem apoiando esse projeto desde o início, né? Desde secretário, vice-governador, governador. E hoje, em Minas Gerais, nós já contamos com mais de 100 APACs funcionando, ou seja, nós temos em torno de 10% a 15% da população carcerária de Minas Gerais estão cumprindo as suas penas nos CRS, que é os Centros de Reintegração Social das APACs, né, com pleno êxito. Hoje nós contamos com um convênio com o governo do estado que nos proporciona toda a infraestrutura e o aporte financeiro para o custeio, que é um valor relativamente baixo. O custo per capita de um recuperando nosso em relação a um condenado, um preso num sistema comum, é de 1/3, né?
Se hoje, em média, um preso comum está custando aí R$ 2.500 per capita mês, né? No sistema APAC, esse custo cai a R$ 800, R$ 900, destacando que lá eles recebem toda a assistência efetivamente, alimentação, material de higiene, limpeza, assistência jurídica, médica, psicológica, dentária, instrução, capacitação, lazer, visita familiar sem humilhações, né? Então, com toda essa estrutura, mas como a nossa atuação fundamenta-se basicamente no trabalho voluntário, né? Então esse custo cai a 1/3, em média, do custo de um preso no sistema comum, que devolve, geralmente, via de regra, essas pessoas condenadas ao final do cumprimento da sua pena numa situação muito pior do que aquelas em que eles ingressaram no sistema, em função desse sistema hoje estar totalmente corrompido, totalmente esgarçado, totalmente dominado pelos próprios condenados que se organizam em verdadeiras quadrilhas, né, dentro dos presídios, e nós podemos falar com propriedade porque durante 5 anos nós trabalhamos como agente pastoral carcerária nos presídios do Rio Grande do Norte, né, principalmente no presídio de Parnamirim, né, no presídio estadual de Parnamirim, e conhecemos efetivamente o funcionamento interno, né, porque tínhamos depoimentos dos próprios condenados e convivíamos com eles. Uma vez por semana nós passávamos um dia dentro do presídio, e isso certamente nos deu uma base muito boa para podermos conhecer, entender, e agora está trabalhando com o sistema PAC, que é uma coisa que vai numa direção oposta, né? Porque a PAC não vê a pessoa que comete um equívoco na vida, né? Contraria a lei humana, não vê como uma pessoa irrecuperável, nem como uma pessoa que essencialmente tem a má índole, mas como uma pessoa que errou, que se equivocou, e que, se bem orientado, que se bem tratado, ele pode se recuperar e pode voltar a ser um cidadão de bem, como todos nós queremos e almejamos. Filosoficamente, é perfeita a proposta da APAC, né? Factualmente, nós sabemos que o sistema penitenciário está falido, acabado, não recupera, nem ressocializa o preso, que é a sua principal função. Agora, será que de fato a APAC seria a alternativa mais viável, né? Porque como sustentar um sistema que, por exemplo, as pessoas que trabalham nele são voluntárias, né? É muito difícil, creio eu já passo essa pergunta para o senhor. E segundo, haveria como consertar o sistema atual, mesmo que humanizando, pegando qualquer experiência que seja da própria APAC, ou seja, teria condições de haver um meio termo, ou seria, na sua opinião, uma proposta ou outra? A solução, nós não temos a mínima dúvida. A única solução para o sistema penitenciário brasileiro hoje chama-se APAC. É a única, não existe outra, né? O sistema atual é irrecuperável. Ontem nós dialogávamos com um companheiro acerca do assunto, porque nós somos apaixonados pela matéria e sempre conversamos sobre essa questão. E eu fazia uma comparação, a respeito de uma pessoa que esteja vitimada por um câncer, já com metástase, né, bem avançada por todas as partes do corpo, e se você de repente pegar aquele paciente e chamar os 100 melhores especialistas na questão para tratar daquele paciente, eles não vão dar conta, porque o câncer está num estado que não tem como mais regredir. Então, o nosso sistema penitenciário é esse organismo, né, com esse câncer metástico, que já tomou todos os tecidos, está entranhado. Então, se mesmo que o governo federal se una num pacto federativo com os governos estaduais, com os secretários de segurança e de justiça, e honestamente queiram consertar esse sistema, eles não vão conseguir, porque o sistema está com metástase, a corrupção está entranhada nos mais baixos níveis do presídio, né, desde a alta administração, né, porque é necessário que se coloque aqui que esse caos no sistema penitenciário ele não acontece por acaso nem por incompetência, ele acontece porque está rendendo alguma coisa para alguém. Companheiros lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais colocam com muita propriedade
que isso é uma mina de ouro, é o negócio mais promissor que existe no país hoje, chama-se sistema penitenciário. Tem muita gente ganhando dinheiro, muito dinheiro, tem muita gente ganhando muito dinheiro com essa questão. Por isso que não se faz nenhum movimento para consertar e vai se deixando que essa coisa aconteça. A sociedade, de uma forma equivocada, aplaude, porque vê essas pessoas que cometerem crime sendo castigadas, sendo espancadas, sendo torturadas e acham que isso vai resolver o problema. Ao longo do tempo a gente está verificando que não vai, essas pessoas ficam cada vez mais brutalizadas, cada vez mais especializadas no crime e ao final da sua pena, porque no nosso país não existe nem pena perpétua e nem pena de morte, então ao final da pena eles retornam para a sociedade nessa condição piorada, para nos ameaçar, nós a sociedade. Nós que aplaudimos esse tratamento que é dispensado a essas pessoas, somos hoje as maiores vítimas, a ponto de estarmos colocando que nós estamos presos nas nossas casas e essas pessoas estão soltas na rua. Não é por acaso, é por um comportamento equivocado da própria sociedade e por essa malversação de função, esse desvio de função, essa visão tosca dos gestores do sistema que, para se locupletar, deixam que esse câncer fique cada vez mais piorado. Então, é um regime em extinção. A solução para o país é efetivamente, hoje, salvo se aparecer outra possibilidade, que não é o presídio privado. O presídio privado é outra falácia, né? É como a saúde e a educação. A saúde do país foi sucateada para que pudesse entrar a saúde privada. A educação também foi sucateada para que pudesse entrar a educação privada. O sistema penitenciário está sendo sucateado ao longo do tempo, né? E as pessoas não sabem, mas já existe há muito tempo um lobby muito forte dos presídios privados querendo ocupar esse espaço e na própria Minas Gerais, que tem esse bom exemplo da implantação das APACs, né? Não resistem à tentação e lá já está a primeira experiência de presídio privado, que é um presídio que custa muito mais caro, que não recuperam totalmente as pessoas, porque a metodologia ainda é a metodologia da punição, né? E também não recebem todo tipo de preso, ao contrário da APAC, que não faz distinção no tipo de crime ou no tipo de condenação, né, que a pessoa sofreu. Nós recebemos toda e qualquer pessoa que tenha sido condenada pela justiça para que nós possamos aplicar nele a metodologia de recuperação para que ele possa se reintegrar à sociedade. Indiscriminadamente. Kleber, vamos falar um pouco sobre a experiência em Macau, a APAC de Macau. Como está sendo feito o trabalho lá hoje? Como é hoje a estrutura oferecida pela APAC? Quais as virtudes desse trabalho e quais as dificuldades que a gente imagina que devam existir? Hoje em Macau nós temos, infelizmente, mais dificuldades do que as facilidades, né? Mas não é à toa, todo trabalho voluntário, ele se caracteriza por isso, até que as autoridades possam compreender. Ao longo desses 3 anos e meio, durante quase 2 anos, nós não contamos com qualquer auxílio do governo do Estado, que seria, né, como é em Minas Gerais, deveria ser, sendo ele o responsável pelo sistema, né, o grande colaborador das APACs, até porque nós estamos prestando esse serviço à sociedade de forma voluntária, né? A partir do início desse ano, nós conseguimos, através de gestão com o secretário de Justiça, o doutor Júlio Queiroz, né, que o Estado fornecesse a nossa alimentação. Então, a alimentação desde janeiro, né, e a gente resiste aqui para fazer justiça ao secretário, ele autorizou que a empresa que fornece a alimentação para os presídios em geral possa também fornecer a alimentação para nós. As outras despesas que nós temos de salário de pessoal, porque ainda temos alguns funcionários, são necessárias, as pessoas que precisam da dedicação integral, e as outras despesas de custeio, né, de material de higiene, de material de limpeza e de manutenção mesmo do prédio, nós conseguimos, através de convênios com as prefeituras de Macau, dependências de Alto do Rodrigues e de Guamaré, né, principalmente Guamaré, nos dá um aporte muito importante para a manutenção desse sistema, né? Atualmente estamos com alguma dificuldade na renovação desses convênios, mas estamos trabalhando, negociando e temos esperança de que possamos consolidar essa experiência de Macau. É uma experiência pequena, é um CRS, né? Um Centro de Reintegração Social, com capacidade
para 30 condenados, né, 20 no regime fechado e 10 no regime semiaberto, né? Mas nós queremos consolidar essa experiência para poder expandir no estado do Rio Grande do Norte. E mesmo em Macau, estamos fazendo gestões com o prefeito da cidade de Macau, que nos prometeu e já está em vias de enviar uma mensagem para a Câmara de Vereadores, nos cedeu um terreno de 1,5 hectare para que nós possamos construir um CRS naquela localidade, com capacidade para 150 condenados, o que vai dar um alívio grande e vai servir de referência para que possamos expandir essa experiência em todo o estado do Rio Grande do Norte. Ok. Pois vamos torcer que as coisas andem conforme devam ser também em Macau e que essa experiência seja exitosa, porque eu particularmente acredito muito nessas iniciativas que têm um cunho de espiritualização também das pessoas, de você humanizar as pessoas, né? Eu acho que é um caminho que precisa ser seguido na nossa sociedade. Kleber, muito obrigado por sua participação aqui hoje no RN Debate. Nós é que agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de estar levando à sociedade norte-riograndense o conhecimento de que existe essa possibilidade, né, de nós podermos trabalhar esses companheiros que cometeram equívoco e feriram a sociedade, foram julgados e condenados e precisam ser recuperados e não apenas punidos. Perfeito, muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do RN Debate. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. De segunda a sexta, a partir das 19h30, você assiste o programa Fé Perfeita.